Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo-filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 21 de novembro de 2023, um feriado de terça-feira, portanto, padroeira, Natal, estou voltando aqui para compartilhar de forma gratuita mais um vídeo com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Para quem não conhece e está chegando agora no presente canal da Cidadania, informo desde já, contudo, que o presente canal 3D ou 3 Dimensões tem por objetivo diariamente fazer videoaulas versando sobre as mais diversas ramificações do direito constitucional. Isso eu faço no primeiro bloco sobre o direito da cidadania, bem como direito contratual, direito de obrigações, direito previdenciário, direito do trabalho, direito constitucional, direito à saúde, direito de quem faz um concurso público, direito de quem compra um imóvel, um veículo financiado e é objeto de busca e apreensão, que deve ser feito, pode fazer, dentre diversas outras temáticas sobre o direito público, bem como quem faz concurso público, quem tem direito ou não líquido e certo de ser nomeado, direito subjetivo líquido e certo, direito imobiliário, que é um dos meus privilégios prediletos, direitos em que atuo há quase 15 anos, onde você pode contratar isto que está a vos falar para as mais diversas ações do direito imobiliário, bem como ação de revisão de contrato de compra e venda junto às construtoras, junto às instituições financeiras, e agora agravada mais ainda com a decisão do último dia 26 de outubro, ou seja, mês passado, tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do recurso extraordinário 860-631, que o Supremo declarara constitucional o procedimento previsto na Lei 9.514/97, da época do governo de Fernando Henrique Cardoso, ato contínuo, referendando as inteiras a lei que trata sobre a alienação fiduciária destinada aos contratos de bem imóvel, na ocasião permitindo e até mesmo legitimando que os bancos tomem o imóvel que você compra, aqueles que são financiados em especial pela Caixa Econômica, Banco do Brasil, e também pode ser os demais bancos, quando você não paga, a partir da primeira, o banco já está, de acordo com a decisão do Supremo, autorizado a tomar seu imóvel, submeter a leilão extrajudicial, independentemente de ter que entrar com as clássicas ações de resolução de contrato, porque estamos a falar aí de imóvel, bem imóvel, e consequentemente uma reintegração de posse. Mas o fato é que com a decisão do Supremo, não somente com a decisão do Supremo, mas desde idos de 1997, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que os bancos já vinham sendo autorizados a tomar ou reaver os imóveis das pessoas inadimplentes, e em que pese até pode ser a partir da primeira, gerando uma insegurança jurídica, sem embargo, ou não obstante o Supremo Tribunal Federal entender que não inovou em nada em dada decisão, em razão de ter somente dito ser constitucional a lei aprovada pelo nosso Congresso Nacional bicameral, ou seja, composto por duas casas, a Casa Baixa com 513 deputados federais, dividido pelo H de Humanismo, pela Casa Alta com 81 senadores, que em idos de 1997 aprovaram a respectiva Lei 9.514/97, notadamente sob a égide do governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas no presente canal, em que pese, você também tem aí a oportunidade de diariamente ter acesso a videoaulas que eu faço versando e contextualizando para a filosofia
E aí eu batizo como de autoajuda, pois quando a gente não consegue ajuda do alto, o melhor mesmo é a ajuda do alto, mas também devemos recorrer à autoajuda por meio dos ensinamentos, dos eruditos ensinamentos da filosofia, da psicanálise de Klein, Freud, Jung, Lacan, da neurociência e etc. E no terceiro, porém, não menos importante, a saber, o terceiro bloco, eu faço vídeos, aulas, versando sobre a teologia cristã, judaica e até mesmo islâmica, contextualizando com base do primeiro até o último livro da Bíblia, a saber, de Gênesis, até o livro, o livro de Apocalipse, que significa revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos, na Grécia, para o seu querido apóstolo João, onde ele enviara 7 cartas escatológicas para as 7 cidades e para os 7 anjos das cidades, onde odiernamente ou atualmente se encontra localizado no interior da Turquia, que também já foram objeto de um vídeo aula, onde eu disse em uma síntese estreita que Filadélfia deve ser o modelo de igreja para todos os cristãos. E esta é a razão pela qual convido os senhores e senhoras que ainda não se inscreveram no presente canal para se inscreverem. Se gostarem do presente vídeo, convido um número de pessoas para fazer o mesmo. Aperte o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos que irei postar. Dê o seu like e, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, você estará contribuindo para a devida manutenção do presente canal, sobretudo contribuindo para me motivar a continuar a realizar este trabalho de forma gratuita, para compartilhar e tentar te ajudar de alguma forma em algum problema inerente ao devido exercício da cidadania. Dito isto, comunico desde já o título objeto do nosso estudo de hoje, a saber, abre aspas, justiça, perdão e sucesso, mérito ou sorte, à luz da ética, da moral e da injustiça epistêmica, fecha aspas. Eis a questão, como dizia um grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e como já venho ensinando desde maio do corrente ano, todo texto dissertativo, narrativo e até mesmo literário em que pese deve preceder de antíntese, que é a parte introdutória, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão, razão pela qual inicio a nossa primeira parte com a introdução no sentido de dizer que odiernamente ou atualmente em que pese o mundo está passando por uma iminente, e por que não dizer manifesta crise de legalidade e legitimidade, a ponto das pessoas, em tese, deixarem até mesmo de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, bem como os 3 poderes. E não à toa, o mundo, não somente o Brasil, mas o mundo, pôde ter a triste e lamentável oportunidade de assistir de camarote o deletério, por que não dizer nocivo, ataque do dia 8 de janeiro aos 3 poderes, na sede dos 3 poderes, que levaram diversas pessoas, segundo informação do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República denunciar em torno de 1.400 pessoas pelas quais vêm sendo julgadas e muitas já até condenadas à pena de 14
a 17 anos, dentre diversas outras medidas cautelares afins e pecuniárias também. Exatamente porque essas pessoas, sem nenhum demérito a nenhuma delas, se deixaram a ser induzidas ao estado de erro ou à falsa compreensão da realidade fática e jurídica. E existe em nosso ordenamento jurídico, notadamente na antiga lei de introdução ao Código Civil, que mudou a terminologia para a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, um dispositivo que diz que ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-la. E existe outro muito importante quando diz ser permitido tudo aquilo que não for proibido. Ato contínuo esses dois institutos jurídicos consignados no bojo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro como responsável por dar segurança jurídica e unidade a todo o ordenamento jurídico, quando diz ser permitido tudo aquilo que não for proibido, sobretudo quando diz que ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-las. Jesus, no alto de sua infinita grandeza, em sede da nova e eterna aliança, por meio de seu querido apóstolo Paulo de Tarso e Tiago, fora pedagógico quando disse que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, ou seja, cumprir somente a lei de Deus e não cumprir a lei dos homens, em ato contínuo nos coloca também em pecado. Ou seja, Tiago é pedagógico, juntamente com Paulo de Tarso, quando diz que é Deus que alça ou coloca o homem nos mais altos níveis de poder executivo, legislativo e judiciário. Mas esse mesmo Deus que coloca o homem nos mais altos cargos de poder, ele também é pedagógico em Isaías 9, 10 e seguintes, quando diz: ai daquele que instituir, executar ou aplicar a lei, ou seja, se dirigindo aos três poderes, para atentar contra o direito da viúva, dos órfãos, dos pobres, etc. Veja, portanto, que descumprir um único dispositivo, não somente da lei de Deus, como da lei dos homens, os coloca na condição de pecadores. Cristo Jesus, em sede da nova e eterna aliança, também fora literalmente pedagógico, quando diz: não olvidara, em uma síntese estreita, ser pedagógico para seus discípulos. Na ocasião em que os fariseus da época e os saduceus se dirigiam a Jesus sempre em forma de pegadinha, com o intuito de incriminá-lo, e não à toa Jesus tinha uma técnica de responder aos fariseus. Quando os fariseus faziam uma pergunta para Jesus, Jesus perguntava: o que é que a lei diz? A lei, por lógico, era a Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, onde Moisés prevê a sua própria morte. E aí, quando os fariseus respondiam: a lei diz isso, Jesus, eu sabia que ele é a própria lei. Não à toa, ele não é o destinatário da lei, pois ele é a própria lei. E quando os fariseus e os saduceus, até mesmo alguns essênios da época, respondiam o que dizia a lei, ele dizia: então faça do jeito que a lei diz. Ou seja, dizendo que a gente deve cumprir os mais diversos sistemas, não somente da lei divina, como também da lei de Deus. E na ocasião, os fariseus, tentando, por meio de mais uma pegadinha, incriminar Jesus, perguntou o que ele achava sobre pagar ou não imposto a César. E ele mandou o seu tesoureiro pegar uma moeda na boca de um peixe, perguntou para todos que ali estavam o que é que tinha naquela moeda, impresso naquela moeda, e eles disseram: César. Ato contínuo, Jesus diz: se César está estampado na moeda,
Então você deve dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, César queria imposto, então deve pagar o imposto. E ele deu exemplo, pagou o imposto, dizendo que a gente não deve descumprir a lei dos homens. Ato contínuo, referendando as inteiras, essa ideia traçada pelos grandes mestres, notadamente da alta ajuda, como Napoleão Hill, que desenvolveram 16 princípios de como ter sucesso na vida, acompanhado pelo erudito Laí Ribeiro, o outro erudito também, best-seller, escritor Augusto Cury, escreveu Os Cárceres Mentais, Como Agir de Acordo com a Mente de Cristo. Manuel Cortella, grande filósofo como Luiz Felipe Pondé, ambos os tenho na minha mais alta conta. Rodrigo Silva, grande arqueólogo, grande teólogo, show, ambos dão show nas redes sociais. Veio, portanto, que Jesus fora pedagógico quando disse que devemos cumprir não somente a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Em idos de 399 a.C., condenaram o pai da filosofia a saber, Sócrates, 399 a.C., com a acusação de que ele estava corrompendo as crianças e estava blasfemando contra os deuses da época da antiga Grécia, que não eram poucos, era um deus de cada esquina. E aí remonta aquela passagem de 500 anos antes de Cristo, onde Epimênides, um matemático, místico, filósofo, passara pelo Areópago. Para quem não sabe, Areópago era uma das cortes supremas da antiga Grécia, juntamente com o Tribunal dos Aleastas, que era composto por membros das 10 tribos da antiga Grécia e que fora palco do julgamento do erudito e transcendental Sócrates, que foi acusado de corromper as crianças somente porque o grande Sócrates defendia a tese pela qual um país que era considerado o berço da civilização, da cultura, da sua época, a cultura e aquela democracia em que pese, ao revés, somente ficava destrita àquela aristocracia ou burguesia da época. E Sócrates defendia que a cultura e aquela democracia e aquele conhecimento deveria ser estendido para pobres, negros, escravos. Era isso que Sócrates defendia. E esta foi a razão pela qual Sócrates foi acusado de blasfemar contra as crianças e atentar, foi acusado de corromper as crianças e blasfemar contra os deuses. Razão pela qual fora acusado, denunciado e submetido ao clássico tribunal do júri do antigo Aleastas, que era composto por 501 membros, que retrata hoje e remonta hoje o nosso tribunal do júri com 21 membros, onde 7 são escolhidos para fazer parte do conselho de sentença. Mas o fato é que Sócrates, antes de ser executado sumariamente com o veneno mais letal da época, a saber, o cicuta, teve ainda a oportunidade de falar com um de seus discípulos ou alunos, a saber, o erudito Platão, a ponto de dizer para Platão que não sabia bem o que era justiça. Platão, em ato contínuo, responde para Sócrates, no sentido de dizer que entendia como sendo justiça algo não empírico. Ato contínuo, Aristóteles, também discípulo de Sócrates e Platão, na época novidade em dar um conceito do que entendia
em tese sobre justiça, a ponto de dizer que justiça para ele era algo relacionado a virtus, ou seja, a virtude, ao mérito. E aí remonta essa ideia do princípio da isonomia formal e material, cujo segundo consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. E quando odiernamente ou atualmente eu vejo as mais teratológicas decisões com base no artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, para quem não sabe, decisões judiciais teratológicas são aquelas que violam todos os postulados da Constituição, do devido processo legal, das garantias constitucionais, os princípios gerais de direito, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da propriedade, princípio do devido processo legal, da ampla e restrita defesa, etc. Tudo isso aí é considerado de acordo com o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, de autoria do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência Luiz Fux, é considerado como teratológica. Mas pasmem-se, pois na prática não é bem assim. Na prática, esse dispositivo é literalmente ignorado. O mesmo CPC de Fux tem um artigo 10 que diz que nem o juiz, e por juiz se entendam, juiz, desembargador de segundo grau, ministro do STJ, ministro dos Tribunais Superiores TST, TSE, Tribunal Superior Militar e até mesmo Supremo Tribunal Federal, não pode deferir nenhuma medida liminar inaudita altera par. Para quem não sabe, medida liminar inaudita altera par significa sem ouvir a outra parte. Ainda que ele possa agir de ofício e que a matéria seja exclusivamente sobre direito, mas na prática salta aos olhos, e eu estou falando isso com base em processo que atua há quase 15 anos. Não é em meras ilações de caráter eminentemente subjetivo. E não à toa escrevi um vídeo falando sobre a tirania do mérito na educação, na justiça, na política, etc. Está postado aí. Com base no erudito autor, a saber, Michael Sandel, que escrevera a Tirania do Mérito. Mas falando de justiça, o que é justiça? Justiça e perdão. Justiça, perdão e sucesso. Mérito ou sorte? Certa feita, o erudito pai do pessimismo, grande filósofo, considerado o pai do ateísmo, a saber, juntamente com Nietzsche, Freud, Karl Marx, ambos considerado o pai do ateísmo, mas Schopenhauer, para além também de fazer parte dessa corrente dos pais do ateísmo, em que pese o mesmo é também considerado como o pai do pessimismo. E ele, certa feita, não vidara em dizer que até mesmo as estrelas, não disse com essa terminologia, falava em luz, mas é a mesma coisa. Até mesmo as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si, pois não há céu sem tempestade. O mesmo Schopenhauer, certa feita, não vidara em ser pedagógico e nos ensinar, quando disse que o homem vive numa insaciável sede de ter com tédio, de não poder possuir, pois quando possui algo que é ilícito, que é ilegal, que não é legítimo, ele não pode colocar a cabeça no travesseiro. Olha a ética, onde é que está a ética, a moral? O piano, certa feita, não olvidara, em falando de justiça, dizer: justiça é dar a cada um que é seu. Se justiça, segundo o piano, é dar a cada um que é seu, que seria perdão ao revés, ou por via reflexa? Perdão significa dar algo a alguém que não merece. Mas isso entra no campo da metafísica, dentro dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso.
Mas afinal, o que é justiça? O piano diz que justiça, sob a perspectiva material, é dar a cada um o que é seu. Mas não é bem assim. Não é bem isso que observamos, notadamente isso que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista atuante há quase 15 anos, nas áreas mais complexas do direito público e privado, que eu venho observando. O que eu observo é que estamos postados ante ou diante de uma iminente crise de legalidade e legitimidade, a ponto de até mesmo um advogado, nós juristas, grandes juristas, deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. Recentemente, ou seja, dia 14 agora, semana passada, o CNJ aprovaram a resolução, alterando a resolução 75, aprovaram a resolução no sentido de criar um exame nacional da magistratura. E pasmem-se, se nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, e sem ter nenhuma pretensão de esgotar a matéria, pois será objeto de um vídeo-aula, onde eu irei verticalizar e dizer o que você precisa saber ou não saber sobre a criação, no último dia 14 do corrente ano e mês, pelo CNJ, do exame chamado ou denotado como Exame Nacional da Magistratura, que será composto por 50 questões. O postulante, que deve ser bacharel em Direito e aprovado também já na OAB, se quiser ser juiz, deve acertar no mínimo 70%, ou seja, 50, 35%. No caso dos indígenas e negros, tem um dispositivo que prevê que para estes basta a pena acertar 50%, ou seja, 25%, e para os não indígenas e não negros tem que acertar no mínimo 35%, ou seja, 10 a mais. E o que me chamaram a atenção no bojo da respectiva resolução do CNJ, sem nenhum demérito aos eminentes 15 conselheiros que são parte integrante do mesmo, e é presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Dr. Roberto Barroso, por força da Constituição, que diz que será presidente do CNJ o mesmo presidente supremo. Duas coisas me chamaram a atenção nesta resolução que criaram este exame, que tem previsão para ser aplicado uma vez por ano e a partir talvez de fevereiro ou março do próximo ano. Duas coisas merecem destaque. Sem embargo daqueles que, em tese, por algum viés ideológico, político, notadamente jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, e por que não dizer, os maiores ministros de todos os tempos, quando discursavam na Casa dos Comuns, desde 1947, a saber, o Itututu, para quem certa feita novidade em dizer que a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais, ou seja, o Itututu, no alto de sua infinita grandeza intelectual, à época, novidade em dizer que o pior que seja as revoluções, o barulho das revoluções, é ano-luz melhor do que o silêncio das ditaduras. Mas o fato que me chamaram a atenção na resolução que instituíram ou criaram o Exame Nacional para a Magistratura, ou seja, uma espécie de seleção, de filtro, que existe previsão para negros e indígenas acertarem apenas 50%, ou seja, 25 questões de 50, diversamente dos brancos, que devem acertar no mínimo 70. E outro fato que me chamou a atenção foi que o respectivo exame somente tem validade de 2 anos. E aí, não entendi por quê. Isso gera outra insegurança jurídica e outra injustiça epistêmica, ad contínuo, ferindo e julgando de morte
Até mesmo o clássico princípio da isonomia formal, que diz tratar os iguais igualmente, independentemente de cor, raça, sexo, etnia, orientação sexual, etc. Bem como o princípio da isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Essas são as minhas duas primeiras críticas de caráter eminentemente construtivo, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. O Trocin também não é nem um pouco demasiado no ponto, contudo, lembrar, apenas a guisa de informação, que Schopenhauer, certa feita, não olvidara em criar os 3 ciclos da verdade, a ponto de dizer que a verdade existe 3 ciclos. O primeiro momento da verdade, ela é ipsilite, ridicularizada. O segundo ciclo da verdade, segundo Schopenhauer, esta mesma verdade, ela é ignorada. E somente no terceiro momento é que essa verdade, em tese, passa a ser mitigada ou aceita. E esta é a razão pela qual há uma máxima que diz que quando uma mentira é dita por mais de uma vez, ela se torna verdade. E aí me vem à mente Nietzsche, um dos grandes protagonistas do ateísmo. Para quem certa feita não ouvidarem dizer que amar o único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Mas Nietzsche também fora pedagógico, quando certa feita fora provocado o instado a falar sobre a caixa de Pandora, da mitologia grega, que significa exatamente tudo de ruim, ou seja, a clássica caixa de Pandora não tinha nada de bom nela, apenas esperança. E Nietzsche, instado a falar sobre a esperança, ele diz que a esperança é o pior dos males, pois ele gera angústia. A angústia de Jacó, 20 anos de angústia de Jacó, que Jacó passara exilado na casa de seu tio Labão, que não era nem um pouco ortodoxo, para não dizer desonesto. Mas Nietzsche, quando for instado a falar sobre a caixa de Pandora, ele disse que a esperança é o pior dos males, pois ele gera angústia. Mas Nietzsche também foi pedagógico quando dissera, nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento, as culturas, os costumes, o vício e a ignorância, cuja ignorância em que pese é arquer sob a perspectiva da filosofia, a causa mãe de tudo de ruim que corre no mundo. Estreito é o caminho e larga o caminho da perdição, da desgraça. Como dizia Billy Graham, qual o caminho que você quer seguir? O estreito ou o largo? Mas quando Nietzsche, no alto de sua infinita grandeza intelectual, à época fora pedagógico em dizer que nada aprisiona mais do que as ideias, me remonta aqui os postulados ou corolários da neurociência. A neurociência nos informa que nosso cérebro humano é composto de uma massa muscular de aproximadamente 2 kg, 2,5 kg. Quando pesaram a massa muscular, quando o patologista que dissecaram o corpo de Albert Einstein dissecaram o corpo dele, disseram que pesaram o cérebro de Albert Einstein, disseram pesar 2,3 kg, mas a média é 2,5 kg. E, pasmem-se, o mais impressionante, segundo a neurociência, é que nessa massa muscular de aproximadamente 2,5 kg,
Existem 100 bilhões de neurônios e cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto células individuais em que pese, são capazes de se multiplicar em 10 mil novas células nervosas e elétricas a cada instante, que são as clássicas sinapses que ocorrem na área cinzenta do nosso cérebro, é onde fica o córtex ou cortex, a contínuo remotando no segundo céu, que é literalmente escuro. E esta é a razão pela qual, salvo os casos de traumatismo craniano, causado por eventual acidente doméstico ou profissional, ao revés, todas as informações que nosso cérebro capta, desde a concepção no ventre de nossa mãe até o último suspiro, e a mesma neurociência recentemente publicada no trabalho, no sentido de dizer e revelar, em uma síntese estreita, que o lapso temporal que divide entre a vida e a morte gira em torno de 15 minutos ou 900 segundos, que é as classes EQM. No momento em que o homem morre, passa uma espécie de holograma, que a neurociência comprovou que o cérebro apresentava, nesse momento entre a vida e a morte, atividade cerebral de 15 minutos ou 900 segundos. Passa um verdadeiro holograma, desde a concepção no ventre de nossa mãe até o último suspiro. E esta é a razão pela qual Nietzsche dizia que nada aprisiona mais do que as ideias, exatamente por isso. Pois é algo que não depende do homem. E esta é a razão pela qual temos tanta dificuldade de perdoar. Exatamente por quê? Porque o dom do perdão somente pertence a Deus. O pior que o homem pode fazer, o melhor que o homem pode fazer, é desculpar, jogar para debaixo do tapete, e quando ele vem aquele primeiro gatilho de raiva, remonta aquela memória e ele se transtorna. E esta é a razão pela qual nada aprisiona mais do que as ideias. E aí me vem à mente aqui o erudito Augusto Cury, que escreveu um livro, Os Carcereiros da Mente, a ponto de dizer existir mais que esse carcereiro, prisioneiro da mente, do que propriamente carcereiro por trás de uma grade de ferro. Não à toa, ou não obstante, existir um exorbitante número de presos nos sistemas carcerários do mundo. E esta foi a razão pela qual o CNJ instituíram criar a clássica audiência de custódia, pois o Estado não tem como dar conta de tanto preso. E isso acaba gerando uma espécie de injustiça epistêmica sob a perspectiva testemunhal e hermenêutica. Vejo, portanto, que é difícil falar de justiça, de perdão e de sucesso. Exatamente porque, conforme a Júlio suscitado, todas as informações que nosso cérebro capta, desde a concepção até o suspiro, salvo os casos de traumatismo craniano causado por eventual acidente doméstico ou familiar, em que pese, jamais se apagarão. E esta razão temos tanta dificuldade de perdoar, não obstante Cristo Jesus dizer para Pedro Simão que devemos perdoar 7 vezes 70. E por que temos tanta dificuldade de praticar o primeiro perdão? Exatamente por isso que eu estou a falar. Por conta desses cárceres mentais, desses gatilhos que não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em roubar o nosso sagrado sono. Mas afinal, o que é perdão? Como eu já havia dito, perdão, em tese, parece ser algo que alguém recebe sem ter direito, diferentemente de justiça. Pois o piano dizia, justiça dá a cada um o que é seu. E sucesso? O que seria sucesso? Aqui entramos numa seara ainda no luz mais complexa. Pois
falar em sucesso é algo muito subjetivo. Quando observamos o pai da filosofia de autoajuda, a saber, Napoleão Hill. E para você que não sabe a história de Napoleão Hill, vou somente fazer um breve sumário. Em idos de 1900 existia um grande empresário norte-americano. Na verdade, ele não era americano, ele era da sueco, parece. Sueco era. Mas o fato é que ele morava nos Estados Unidos em 1900. Andrew, o nome dele era Andrew Carnegie. Em idos de 1900 ele era considerado o mais rico dos Estados Unidos. Considerado o magnata do aço, ou seja, ele vendia aço para as ferrovias norte-americanas e também para as construções no desenvolvimento dos Estados Unidos do século XX, ou seja, de 1900. Mas o fato é que ele, sendo considerado o homem mais rico de sua época, a saber, Andrew Carnegie, ele não queria deixar sua fortuna para os herdeiros, não obstante o sem embargo de ter deixado a família com considerável valor para poder se manter com dignidade. Mas grande parte de sua fortuna ele deixou para os Estados Unidos, para a universidade, para as bibliotecas, museus. Mas antes, ele se preocupou em contratar um homem, um jovem na época, a saber, Napoleão Hill, com o objetivo de que Napoleão Hill viajasse por 20 anos, expressivo 20 anos, para entrevistar 6.000 pessoas, 6.000 empresários de sucesso, para pegar a receita do bolo de como eles venceram na vida. E aí, com base nisso, Napoleão Hill cria 16 princípios. Não irei falar dos 16 princípios, apenas um ou dois, três deles, pois será objeto de um vídeo aula, onde irei falar essa transcendental passagem de Napoleão Hill e o que você deve fazer para ter sucesso. Mas um dos princípios de Napoleão Hill, que é seguido por grandes best-sellers de autoajuda, como Lai Ribeiro, Ivo Fachini, talvez Lois L. Ray, Leandro Carnal, Manuel Cortella, Luiz Felipe Pondé, ambos os tenho na minha mais alta conta, é que tubarão nada ao lado de tubarão e sardinha nada ao lado de sardinha, ou seja, diga-me com quem andas que dir-te-ei quem és. Filho de peixe, peixinho é. Isso aqui é um dos primeiros princípios que Napoleão Hill ensina. Que para você ter sucesso, você deve se juntar a pessoas de sucesso, se aliar. Não à toa que a gente vê hoje as pessoas que querem alçar voo ou entrar na política vão procurar pessoas que possam promovê-la, projetá-la. Outro princípio de Napoleão Hill é que diz que jamais ninguém terá sucesso se tiver um perfil de fazer só aquilo que quer e, pior ainda, de fazer somente aquilo que os outros querem. Ato contínuo, nos remontando para uma ideia de que a gente tem que pegar o extremo, ou seja, igual o Buda defendia na teoria do Zen, o meio
o meio termo. Não podemos radicalizar, não podemos sermos extremistas. Mas o considerado o mais importante de todos os princípios traçado por Napoleão Hill nos 20 anos que entrevistara 6.000 empresários de sucesso, foi a sentença de ouro, ou seja, o princípio considerado de ouro, que era exatamente no sentido de as pessoas que querem ter sucesso dizer o que as outras querem ouvir, que os mais diversos sistemas democráticos querem ouvir, ainda que isso, em tese, fira e julgue de morte os postulados da moral, da ética, ou seja, a pessoa deve ser um verdadeiro lelista, uma pessoa que vive desprovida de valores éticos e morais. E isso para mim é hipocrisia. Nem sempre os fins devem justificar os meios, como defendia Napoleão Hill. Não, Napoleão Hill não. Como defendia Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Mas a sentença de ouro, traçada e criada por Napoleão Hill, consistia exatamente em orientar as pessoas que querem ter sucesso a tentar se colocar no lugar do outro. E isso aqui remonta a Jesus. A ideia de esvaziamento que Jesus nos ensina a nos esvaziarmos. E aí me vem à mente aqui a parábola entre o joio e o trigo, que Jesus disse que jamais nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar, se entendo, é você se esvaziar da soberba, de seu superego inflamado, de sua vaidade, de seus valores éticos e morais, para poder se conciliar com o sistema em que você vive. Felizmente é assim. Esse é o preço do sucesso. Diversamente do que eu venho ensinando sobre os postulados do direito, da Constituição, da força normativa da Constituição, em especial dos valores éticos e morais, que jamais irei dizer o que você quer ouvir, que o pai jamais deve dizer o que um filho quer ouvir, um professor que o aluno quer ouvir, Deus o que cada um de nós queremos ouvir, um advogado o que seu cliente quer ouvir, e sim o que ele precisa ouvir sobre aquilo que reflete a vontade e propósito de Deus, como estamos a falar dos pais com os filhos, aquilo que reflete aos postulados da ética, da moral, dos bons costumes, os direitos e obrigações. Quando estamos a falar de advogado, o advogado deve dizer aquilo que o seu cliente, para ele não ser improbo, ou desonesto, antiético, ele deve dizer aquilo que ele precisa ouvir. Mas infelizmente, pasmem-se, na prática não é assim. Se o advogado disser o que o cliente quer ouvir, ele não fecha o contrato. Não obstante, isso que estávamos a falar, continuar rígido em falar a verdade, ainda que o preço que eu tenha que pagar seja você não me contratar, pois isso é hipocrisia. Razão pela qual concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que se você quer ter sucesso, você quer alçar voo nos mais altíssimos graus de poder, você tem que estar disposto a fazer vista grossa para os postulados da moral, da ética, dos bons costumes, da força normativa da Constituição,
e até mesmo, pasmem-se, daquilo que revela e reflete a vontade de Deus. É assim que estamos a viver neste mundo revestido de uma manifesta crise de legalidade e legitimidade. E esta foi a razão pela qual um grande escritor escritor norte-americano a saber, Michael Sandel, no alto de sua infinita grandeza intelectual, a época não vidara em criar a tese, abre aspas, a tirania do mérito, a ponto de criticar o sistema norte-americano que elegera o ex-presidente Trump, criticar o sistema de cotas raciais dos Estados Unidos, que temos aqui também, esse tipo de injustiça epistêmica, testemunhal, hermenêutica, uma espécie de constitucionalismo abusivo, como defende um colega norte-americano, a saber, David Landau, a ponto de fazer vista grossa diante daquilo que defende Elizabeth Naumann por meio da teoria espiral do silêncio, que consiste exatamente em a pessoa saber que há algo errado e ela vai para as mídias em massa dizer exatamente o contrário para poder agradar as correntes dominantes. É isso. A melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. É isso que os sistemas, os mais diversos sistemas democráticos fazem com as pessoas. E esta foi a razão pela qual eu escrevi um título: Triste do poder que não pode governar e da tirania do mérito que não se faz calar. A contínuo concluindo o presente estudo temático no sentido de dizer que nem sempre os fins devem justificar os meios para você chegar ao poder e ter sucesso, quando estes meios não são nem um pouco ortodoxos sob a perspectiva daquilo que revela e reflete a vontade de Deus, especial os postulados da moral, da ética, dos bons costumes e da força normativa da Constituição. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse singelo vídeo-aula. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco farei nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente vídeo, convido para se inscrever no presente canal, convido mais número de pessoas para fazer o mesmo, aperta o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, dê o seu like e se sentir à vontade, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.